Vamos falar hoje sobre teste de software conceitos. O primeiro conceito é a cobertura de código. O que é? É uma métrica que mede a porcentagem de código-fonte que foi executada durante a execução dos testes. Indica o quanto seu código está sendo executado pelos seus testes. Tipos: tem a cobertura de linha, percentual de linhas de código executadas pelos testes, cobertura de decisão, branch, percentual de resultados possíveis de cada estrutura de controle if-else switch case que foram testadas, tem a cobertura de condição, percentual de condições lógicas dentro das decisões que foram testadas, para cada combinação de verdadeiro ou falso, e tem a cobertura de caminho, percentual de caminhos de execução possíveis através do código que foram testados. Importante: ajuda a identificar áreas do código que não estão sendo testadas, revelando potenciais pontos cegos onde bugs podem se esconder. Uma alta cobertura não garante a ausência de bugs, mas aumenta a confiança na qualidade do código testado. Tipos de testes. Aí temos o teste unitário, que tem o foco em testar unidades isoladas do código, geralmente funções ou métodos de uma classe, de forma independente do teste do sistema. O objetivo é verificar se cada componente individual funciona corretamente de acordo com o esperado. Características dos testes unitários são rápidos de executar, fáceis de escrever e isolar, fornecem feedback rápido sobre a lógica individual. E exemplos: testar se um método de soma de dois números retorna o resultado correto. Temos o teste de integração, que tem o foco em testar a interação entre diferentes unidades ou componentes do sistema. Objetivo: verificar se as diferentes partes do sistema, módulos, serviços, bancos de dados, API externas, se comunicam e trabalham juntas corretamente. Características mais complexos e lentos que testes unitários. Envolvem a configuração de múltiplos componentes, identificam problemas de comunicação e integração. Exemplo: testar a integração entre a camada de serviço e a camada de acesso a dados ao salvar um novo usuário no banco de dados. Tem os testes funcionais, que testam a funcionalidade do sistema do ponto de vista do usuário final, verificando se o sistema atende aos requisitos funcionais especificados. O objetivo é validar se o sistema se comporta conforme o esperado para cada determinado conjunto de entradas e condições, produzindo as saídas corretas. As características testam o que o sistema faz sem se preocupar como ele faz internamente. Black box testing simulam cenários de uso real, pode envolver a interface do usuário. Exemplo: testar o fluxo completo de login de um usuário, desde a inserção das credenciais até a navegação na área logada. Em resumo, cobertura de código é uma métrica para avaliar a extensão em que os testes exercitam o código. Testes unitários focam em componentes isolados para garantir a correção da lógica individual. Testes de integração verificam a comunicação e a colaboração entre diferentes partes do sistema. E testes funcionais validam se o sistema atende aos requisitos do usuário final, testando a funcionalidade como um todo. Agora, as ferramentas para testes unitários. Em Java tem o JUnit, que é um framework de testes unitários mais popular para o Java, oferecendo anotações para definir testes, asserções para verificar resultados e runners para executar os testes. Tem o TestNG, outro framework de teste poderoso em Java, com recursos avançados como testes parametrizados, agrupamento de testes e execução paralela. Tem o Mockito, que é um framework de mocking, que permite criar objetos simulados, mocks, para isolar a unidade do teste de suas dependências. Tem o AssertJ, uma biblioteca de asserções fluentemente encadeadas que tornam os testes mais legíveis e expressivos. Já na linguagem Python tem UnitTest, módulo padrão, que é um framework de testes unitários incluído na biblioteca padrão do Python. Segue uma estrutura similar ao JUnit.
Tem o PyTest, um framework de testes mais moderno e conciso que para Python, conhecido por sua sintaxe simples e recursos poderosos como fixtures e parametrização. E tem o Mock, que é Unitest Mock, na versão mais recente. Biblioteca para a criação de mocks e stubs em Python. Já em JavaScript tem o Jest, um framework de testes zero config, popularizado pelo React, oferece asserções, mocking e cobertura de códigos integrados. Tem o Mocha, ou Mocha, um framework de testes flexível que funciona bem com várias bibliotecas de acessão, como Shai e Showed.js, e Mocking, como SimonJS. Tem o Shai, uma biblioteca de acessões que oferece diferentes estilos Showed, Spec, Asset, e tem o Sinon.js, uma biblioteca para spies, stubs e mocks em JavaScript. Tem o .NET, que é o C Sharp, tem NUnity, um framework de testes unitários amplamente utilizado para .NET com uma sintaxe clara e recursos extensíveis. Tem o XUnity.net, o framework de testes unitários padrão para projetos .NET Core e .NET 5 Plus, conhecido por sua extensibilidade e design moderno, e o Mock, uma popular biblioteca de Mock para .NET. Agora, em relação a testes de integração, as ferramentas geralmente dependem muito das tecnologias que você está interagindo. Então, para APIs REST, tem o Postman, uma ferramenta popular para envio de requisições HTTP e verificar as respostas de APIs. Newman, a linha de comando Collect Runner para Postman, tem o REST Assured Java, uma biblioteca Java para testar serviços RESTful. Request em Python, uma biblioteca Python para enviar requisições HTTP útil para escrever testes de integração de APIs. Supertest Node.js, uma biblioteca para testar serviços HTTP Node.js. Em testes de integração, as ferramentas aqui geralmente dependem muito das tecnologias que você está interagindo. Então, para banco de dados, tem o Test Containers, uma biblioteca que permite criar e gerenciar containers docs para banco de dados e outros serviços durante os testes de integração. Suporta várias linguagens, Java, Go, Python, .NET, frameworks de ORM, Hibernate, JPA, SQL, Alchemy, Django, ORM, Entity Framework, Core. Muitas vezes oferece recursos para teste de integração com banco de dados em memória ou ausência ou instâncias de teste. E ferramentas de mensageria, Kafka, RabbitMQ, geralmente envolve a criação de consumidores e produtores de teste para verificar a troca de mensagens. Teste de controle, PACT, uma ferramenta para verificar a compatibilidade entre serviços que se comunicam via APIs. Os testes funcionais têm os testes de interface gráfica, GUI, Selenium WebDriver, uma ferramenta poderosa para automatizar a interação com navegadores web, suporta várias linguagens de programação e navegadores. Tem o Cypress, um framework de teste end-to-end para aplicações web, construído sob Node.js, conhecido por sua facilidade de uso e recursos como gravação de vídeo e screenshots. Tem o Playwriting, da Microsoft, outra ferramenta de automação de navegador poderosa que suporta múltiplos navegadores, Chromium, Firefox, Web, Kit e linguagens. E o Appium, uma ferramenta para automatizar testes de aplicativos mobile, Android e iOS. Teste de API também se propõe aos testes de integração. Tem o Postman, Newman, tem o Karate DSL, que é uma ferramenta de teste de API baseado em BDD, Behavior Driven Development, tem o REST Assured Java e o Request em Python. Testes funcionais, tem ferramentas BDD, Behavior Driven Development, Cucumber, uma ferramenta que permite escrever testes funcionais em linguagem natural, facilitando a colaboração entre desenvolvedores, testers e stakeholders. Suporta várias linguagens de programação. Tem o SpecFlow, do .NET, que é uma ferramenta BDD para .NET.
que se integra com NUnit e XUnit.net, e o Behavior Python, um framework BDD para Python. E na cobertura de código eu tenho o Jacoco, que é em Java uma biblioteca popular para análise de cobertura de código Java. Tem a cobertura Python, uma ferramenta para medir a cobertura de código Python. Stumble NYC JavaScript, ferramentas para medir a cobertura de código JavaScript. ReportGenerator.net, uma ferramenta para gerar relatórios de cobertura de código para .NET. E é isso, pessoal.